Estamos dentro de um buraco negro, a teoria cósmica que vira tudo de cabeça para baixo. O maior mistério de todos. Imagine que você está numa festa, música alta, gente falando demais, alguém vai lá, derruba a maionese no sofá, enfim, o caos perfeito. Aí algum doido vira pra você e pergunta, onde que a gente tá? E você responde, uai, nós estamos na casa do João. Mas onde que fica a casa do João? Na Rua das Flores. E a Rua das Flores, em São Paulo. Mas São Paulo? Uai, no estado de São Paulo. Mas e o estado, no país, e o país, no planeta, o planeta no sistema solar, o sistema solar na Via Láctea no universo. E aí, finalmente, vem a próxima pergunta. E o universo fica aonde? De repente, a nossa geografia mental acaba. A ciência chama isso, na prática, de problema dos limites do universo. A gente sabe descrever como ele se expande, mas não tem um lado de fora bem definido. Agora segura essa. E se a resposta for que o universo está dentro de um buraco negro? Não perto, não do lado. Dentro mesmo. O enigma do Big Bang. O que veio antes? A história oficial que você aprende nos livros é a do Big Bang. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, um pouco mais, um pouco menos, o universo estava num estado extremamente denso e quente e começou a se expandir. Importante, o Big Bang não foi uma explosão num lugar vazio. Foi o próprio espaço começando a esticar. Como se todas as distâncias do universo estivessem com um elástico frouxo e de repente alguém puxasse. Na linguagem técnica, a gente modela o universo como um fluido de matéria e energia que se expande, descrito por uma métrica chamada Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker. Ela usa um número chamado fator de escala que diz que o tamanho relativo do universo em cada momento t é x. Quando você volta o relógio até a origem, esse fator de escala tende a zero. Tudo esmagado num ponto matemático, a famosa singularidade. Uma singularidade é um lugar onde as equações da teoria, no caso da relatividade geral, simplesmente quebram. Densidade e curvatura vão ao infinito e a matemática diz, bem, eu não sei mais o que fazer. Os cosmólogos mais inquietos sempre fizeram a pergunta proibida. Tá, mas o que veio antes do Big Bang? A relatividade geral sozinha meio que responde nada. O tempo começa ali. Mas isso soa menos como uma resposta e mais como um desliga o computador e finge que travou. Por isso, vários físicos começaram a investigar se o Big Bang poderia ser, não um começo absoluto, mas uma transição. O fim de algum processo anterior ou o outro lado de algum fenômeno extremo. E aí entram em cena os buracos negros. Buracos negros não são buracos, são portas. Buraco negro provavelmente imagina um aspirador de pó cósmico. Puxa tudo, engole tudo, fim da história. Mas a física teórica conta uma versão bem mais sofisticada. Como nasce um buraco negro? Quando uma estrela muito massiva morre, ela esgota o combustível nuclear que segurava a gravidade. Sem fogo interno para empurrar para fora, a gravidade vence e a estrela colapsa sobre si mesma. Se a massa for grande o suficiente, ela não vira nem uma anã branca, nem uma estrela de nêutrons. Ela vira um buraco negro. Um objeto tão compacto que a velocidade de escape, a velocidade necessária para fugir, é maior que a velocidade da luz. O tamanho característico disso é o chamado raio de Schwarzschild. É a distância da singularidade até o horizonte de eventos, a superfície imaginária de onde nem a luz conseguiria escapar. O horizonte de eventos é a fronteira do sem volta. Cruzou, acabou. Do lado de fora, nenhuma informação retorna. Do lado de dentro, tudo é arrastado para o centro. Na linguagem da relatividade geral, não é que exista um buraco no espaço. É que o espaço-tempo, a estrutura geométrica que combina espaço e tempo, fica tão curvado que todas as trajetórias possíveis apontam para o interior. Mais estranho ainda, se você descreve o interior matematicamente, descobre que tempo e espaço, na verdade, trocam de papel.
O que do lado de fora era uma coordenada espacial, ir em direção ao centro, vira algo parecido com uma direção do tempo. Algo que você é obrigado a seguir, como avançar no relógio. Em outras palavras, dentro de um buraco negro, ir para o centro é tão inevitável quanto envelhecer. Você não tem escolha. Aí vem a parte maluca. Se esse interior funciona como uma espécie de tempo próprio, será que ele pode se parecer com um universo inteiro? E se o Big Bang fosse um Big Bounce? Agora vem o pulo do gato, com gente como Raj Patria e décadas depois Nikodem Poplavsky, empurrando a imaginação e a matemática até o seu limite. A ideia geral é a seguinte: quando a matéria é esmagada em densidades absurdas, talvez ela não chegue a uma singularidade infinita. Em vez disso, algum novo efeito físico entra em jogo e impede que tudo seja comprimido àquele único ponto matemático. Em vez de um fim, você teria um ricochete, em inglês, bounce. Daí o nome Big Bounce em vez de Big Bang. Não seria o universo surgindo do nada, mas o universo surgindo de um estado anteriormente extremamente comprimido. Einstein-Cartan e o papel do torque do espaço-tempo. A teoria mais famosa que dá um mecanismo concreto para esse ricochete é a teoria de Einstein-Cartan-Siama-Kibble, normalmente chamada só de Einstein-Cartan. Ela estende a relatividade geral e permite que o espaço-tempo tenha, além de curvatura, algo chamado torção. A curvatura seria o espaço-tempo encurvado pela massa e energia. A torção seria o espaço-tempo torcido pela rotação intrínseca das partículas. Em inglês, spin. Em densidades absurdamente altas, como no colapso de um buraco negro nos instantes iniciais do nosso cosmos, a torção gera um tipo de repulsão gravitacional que impede a matéria de chegar a uma singularidade. É como se antes de tudo ser esmagado infinitamente, o universo dissesse: não, calma lá, chega, daqui não passa. O físico Nikodem Poplavsky mostrou em artigos na Physics Letters B e outros periódicos que essa torção poderia substituir o Big Bang singular por um Big Bounce e ainda gerar algo parecido com a fase de expansão acelerada inicial do universo, normalmente atribuída a um período de inflação cósmica. Qual que é a sacada? Cada buraco negro poderia dar origem, então, a um novo universo em seu interior, que passa por um colapso, seguido de um bounce, e aí sai expandindo como o nosso. Mas essa história de universo dentro do buraco negro não nasceu ontem num canal de YouTube. Em 1972, o físico R.K. Patria publicou na revista Nature um artigo curtinho e explosivo: O universo como um buraco negro. O que ele fez em essência? Casar dois jeitos de descrever o universo. Patria comparou dois objetos matemáticos. Primeiro, um universo fechado descrito pela métrica Friedmann-Robertson-Walker, aquele modelo padrão de cosmologia, mas com geometria esférica, tipo superfície de uma esfera em 3D. Segundo, um buraco negro de Schwarzschild, solução clássica da relatividade geral para uma massa esférica isolada. Ele analisou o momento em que um universo fechado atinge o raio máximo de expansão, o ponto em que ele para de crescer e começa a contrair, e mostrou que para certos valores da constante cosmológica, o raio desse universo pode ser exatamente igual ao raio de Schwarzschild correspondente à sua massa total. Traduzindo, para alguns parâmetros, a matemática permite que um universo fechado inteiro seja interpretado como o interior de um buraco negro visto a partir de um universo maior. Isso não é uma prova de que o nosso universo seja assim, mas é a primeira demonstração técnica de que não há nada na relatividade geral que proíba essa interpretação. Décadas depois, outros autores, como W.M. Stuckey, exploraram versões mais detalhadas da ideia, mostrando que um universo tipo nosso poderia ser visto como o interior de um buraco negro sob certas condições. Em paralelo, as ideias de cosmologia de buracos negros foram ganhando corpo como uma classe de modelos em que,
O universo observável é o interior de um buraco negro. 2. O colapso em outro universo gera um lado de dentro que se expande como um novo cosmos. É essa linhagem que alimenta mais tarde propostas como a de Pavlovsky. As pistas cósmicas, a radiação e a matéria escura. Ok, teoria bonita, mas tem pistas observacionais? Não dá para abrir um buraco negro e espiar o que acontece lá dentro. Mas dá para checar se os modelos inspirados nessa ideia conseguem explicar o que a gente vê aqui. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é um banho de fótons que preenche o universo todo, vindo de todas as direções, com uma temperatura média de cerca de 2,7 Kelvin. Ela é o eco térmico do universo jovem, quando ele tinha cerca de 380 mil anos e se tornou transparente à luz. Os satélites WMAP, depois Planck, da Agência Espacial Europeia, mediram com precisão absurda as pequenas variações de temperatura dessa radiação em diferentes direções. Essas flutuações são a impressão digital das condições iniciais do universo. O modelo padrão da cosmologia com Big Bang mais inflação explica muito bem esse padrão. Modelos de universo em buraco negro, como os baseados em Einstein-Cartan, tentam mostrar que o bounce dentro de um buraco negro também poderia gerar um universo quase plano, geometricamente bem próximo do euclidiano, que fosse homogêneo em larga escala e que tivesse flutuações que, após a expansão, se pareceriam com as medidas pela CMB. Ainda é uma pesquisa em andamento e o modelo padrão continua sendo mais bem testado. Mas a graça não há nada óbvio que impeça o cenário buraco negro novo universo de imitar o que a gente vê agora. Agora, a outra pista, matéria escura. Desde meados do século XX, ao medir como as galáxias giram, astrônomos perceberam que as estrelas nas regiões externas giram rápido demais para a quantidade de matéria visível. Em vez de a velocidade cair com a distância, como num sistema solar, as curvas de rotação ficam quase planas. Isso indica que deve haver muito mais massa espalhada e que essa massa é invisível para nós, daí o nome, matéria escura. Evidências adicionais vêm de lentes gravitacionais. Elas mostram a forma como a luz de galáxias distantes é distorcida. Vem também da dinâmica de aglomerados de galáxias. Vem da própria radiação de fundo. Alguns pesquisadores especulam se efeitos da gravidade modificada ou da estrutura global do universo, como num cenário de buraco negro cosmológico, poderiam reproduzir parte desses fenômenos. Ainda é altamente especulativo e o mainstream continua tratando a matéria escura como algum tipo de partícula desconhecida. Mas ainda assim, a pergunta fica no ar. Será que algumas anomalias gravitacionais não seriam pistas indiretas de que o nosso universo tem uma arquitetura maior, conectada a um universo pai ou universo mãe? Mais recentemente, análises de dados do James Webb sugeriram que a distribuição do sentido de rotação de galáxias distantes não é perfeitamente simétrica. Parece haver uma leve preferência por um sentido, o que poderia ser interpretado como sinal de que o universo em larga escala teria um eixo de rotação global. Alguns físicos, incluindo Pavlovsky, comentam que isso seria exatamente o tipo de coisa que esperaríamos se o nosso universo tivesse nascido dentro de um buraco negro em rotação. Um buraco do tipo Kerr, em um universo maior. O spin desse buraco negro pai deixaria uma assinatura no cosmos filho. Não é uma prova, mas é daquelas coincidências que deixam os cosmólogos visivelmente animados no café. A hierarquia infinita. Universos dentro de universos. Agora nós vamos subir a um novo nível de maluquice. Se o nosso universo nasceu de um buraco negro no universo pai, o que impede que esse universo pai tenha nascido de outro buraco negro num universo avô e assim por diante numa cadeia potencialmente infinita de universos? Bem, cada buraco negro, em vez de ser só um túmulo estelar, viraria uma espécie de ovo cósmico, uma espécie de útero gravitacional. O físico Lee Smolin levou essa ideia além e propôs algo chamado seleção natural cosmológica. A analogia é com a evolução biológica. Se os universos que produzem mais buracos negros gerariam mais universos filhos, pequenas variações nessas constantes fundamentais, como massa de partícula e intensidade de força, seriam como mutações. Portanto,
Ao longo de muitas gerações de universo, tenderiam a predominar aqueles cujas leis favorecem a formação de estrelas massivas e novos buracos negros. Nessa visão, não seria coincidência que o nosso universo pareça ajustado para formar estrelas, tenha uma química complexa e, eventualmente, vida. Ele seria o descendente de uma linha de universos bem-sucedidos em fazer buracos negros. É especulativo? Muito. Mas é um dos raros modelos de multiverso que tenta ser, em princípio, testável. Certas previsões sobre massas de estrelas de nêutrons, por exemplo, poderiam refutar o cenário se forem incompatíveis. O fim do antes, se essa família de ideias estiver certa, Patria, Paplavsky, Smalin e toda a turma dos buracos negros criadores de universos, não é só a física que muda. A filosofia também leva um golpe. Perguntar o que havia antes do Big Bang passa a ser um erro categórico, como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte. A própria noção de antes deixa de fazer sentido se o tempo físico que conhecemos nasce com o próprio universo. Dentro de um buraco negro, o rumo ao centro funciona como direção de tempo. Se o interior se converte num novo universo com o seu próprio tempo, então o antes do nosso Big Bang estaria no interior de um processo físico em outro universo. Mas esse antes não é nem acessível nem reconstruível por observadores dentro do nosso próprio cosmos. Ou seja, podemos ter uma explicação física para a origem do nosso universo sem um começo absoluto no sentido metafísico. Além disso, o conceito de singularidade como ponto final perde espaço para a ideia de transição, o bounce. A pergunta por que as leis da física são como são ganha o contexto evolutivo de uma possível árvore genealógica de universos. A velha intuição de que do nada, nada vem ganha uma versão técnica. O nosso universo não veio do nada, mas de um estado anterior de extrema densidade em um outro cosmos. E claro, tudo isso recoloca de forma mais sofisticada perguntas antigas sobre causalidade, infinitos regressos e se existe ou não algum tipo de metaestrutura por trás de todas essas gerações de universos. O universo é uma fênix gravitacional. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, tente imaginar o seguinte: cada estrela muito massiva que morre pode colapsar num buraco negro. Cada buraco negro, em alguns dos modelos, não vai ser o fim da história, mas o início de outra. O nosso próprio universo poderia ser o lado de dentro de um desses colapsos ocorridos num universo que nós jamais veremos. Aquela frase "somos poeira das estrelas" ganha um upgrade brutal. Talvez sejamos o renascimento de uma estrela do nosso universo pai, reorganizado em outra escala, com outras leis, outras galáxias e outras histórias. Na mitologia, a fênix renasce das próprias cinzas. Na física, sobre essa visão, os universos renasceriam dos próprios colapsos gravitacionais. E aí, quando alguém, na próxima festa, te perguntar aonde que a gente está, você pode responder com um ar bem misterioso: na sala do João, em São Paulo, dentro de um universo que talvez esteja dentro de um buraco negro. Aí você deixa o silêncio constrangedor tomar conta, pega um seu salgadinho e deixa o pessoal lidar com isso.